Boa noite a todos. Bom estarmos na presença de Deus, né? Como a Lu falou, ser fiel e servir a Deus vai além de todas as circunstâncias, independente de luta, independente de tempo, né? Se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, né? Ser fiel a Deus é algo que não é para todos, infelizmente, né? Mas eis um povo aqui que é fiel ao Senhor e está aqui nessa noite para adorar, para engrandecer o nome dEle. E eu creio que você já é vitorioso. Você já é vitorioso, queridos. Você crê nisso? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu estava preparando uma palavra. Cheguei até a comentar com uma das irmãs aqui na igreja. Já tinha até uma direção, né? Só que assim, quando a gente vai preparando a palavra, se você vê que não flui, não está fluindo, então alguma coisa tem. Às vezes é porque o Senhor não quer aquela palavra. E o Espírito Santo de Deus foi ministrando algo em meu coração. E ali eu comecei a procurar uma palavra. E o Senhor deu um texto para mim. E ali a gente vai fazendo o esboço, né? Que a gente vai fazendo o estudo. E quando você vê que vai fluindo, vai falando com você aquela palavra, é porque é aquilo que Deus quer falar conosco, né? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Verso 17 ao 22. É um texto bastante conhecido. Todos acharam? Amém? Lu, você pode dividir com a sua mãe aqui, filha? Por favor, fazendo favor. Hã? Ah, tá. Mas vai voltar a enxergar em nome de Jesus perfeitamente. Amém? A palavra do Senhor diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear o quê? Pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, Êxodo 13, a partir do 17. Não, eu falei 13, irmão. Oh, é 13, amados. Quem está no 3 aí? Todo mundo? Ah, Jesus. Ainda bem que tem uma irmã que está escutando aqui dentro. Que não está lendo, mas ela está escutando, amados. Vamos voltar então, queridos. Êxodo capítulo 13, a partir do verso 17 ao 22. Amém? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, abra os nossos ouvidos. E esse pregador também, faz ele falar direito. Vamos lá, queridos? Mais uma vez então, todos lemos juntos. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José,
pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Verso 22, mais uma vez, igreja. Nunca apartou do povo a coluna de nuvem durante de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Queridos, deixe sua Bíblia aberta. A gente vai ainda ler alguns versículos e alguns textos. Eu vou estar ministrando em cima do verso 17 e 18, a qual o Senhor falou comigo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente consagrar ao Senhor essa passagem, esse texto, essa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é verdade, que é viva, que é eficaz, Senhor. E que ela seja eficaz, meu Deus, em cada vida aqui nessa noite, Pai. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a conduzir, meu Pai, essa ministração, Pai. Meu Deus, aquele que veio para envergonhar as nossas vidas, Senhor, desde já, Senhor, está denunciado. E que ele caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa enviar os anjos do Senhor, meu Pai, a rodear este lugar, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que não venha ter impedimento, Pai, do Teu povo, Senhor, receber essa palavra, Senhor. Receber no Seu Espírito, na sua alma, meu Pai. Meu Deus, nos conduz para um tempo de vitória, Pai. Nos conduz para um tempo de bênçãos, meu Deus. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor tem coisas grandes para cada um aqui nessa noite, Pai. Que haja sinais do céu, Senhor. Que haja os prodígios do céu, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Não somos nada sem a presença do Teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha, meu Deus, feito, Senhor, esse estudo, esse esboço, meu Pai, nada adianta se Teu Espírito não estiver aqui, Pai. Nada adianta se o Espírito Santo não operar nessa noite, meu Deus. Por isso que eu te peço, meu Deus, Tu tens a liberdade, Senhor. Tu tens a liberdade de passear no nosso meio. Tu tens a liberdade, Senhor, de agir, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, quebranta os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, para receber, meu Pai, a Tua santa presença, para a glória do Teu nome, Jesus, é que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Poder se assentar, igreja. Aleluias. Eu sempre gosto de dar um tema para a mensagem, né? Os irmãos já sabem disso? Quem já sabe que eu gosto de dar um tema para isso? É legal a gente ter um tema para a mensagem. E o tema dessa mensagem dessa noite é: como ter vitória quando estamos no deserto. Como ter vitória quando eu estou passando pelo deserto, queridos. E quando o Senhor ministrou essa passagem no meu coração, eu tinha certeza que era para ser ministrado, porque o povo de Deus, muitos e muitos, têm passado por situações difíceis, têm passado por um grande deserto, e cada um aqui tem um deserto diferente. Aquilo que eu passo não é o que você passa, aquilo que o irmão que está do seu lado não é o que você passa. Cada um tem uma dificuldade, uma situação, uma particularidade diferente uma da outra, queridos. Então o Senhor ministrou essa mensagem: como ter vitória quando estamos no deserto, queridos. Deserto é um lugar ao qual ninguém quer passar. Deserto é um lugar ao qual ninguém quer ficar. Deserto para nós é sinônimo de dificuldade, é sinônimo de aperto. E eu fui lá no dicionário. A gente já sabe o que é deserto, mas por parte geográfica, a gente sabe que é um lugar onde tem areia, tem alguns lugares que tem algumas montanhas rochosas, é um lugar que dificilmente você vai encontrar alimento, é um lugar que dificilmente você vai encontrar água, dificilmente se tem vida em deserto.
O ser humano é impossível ficar tanto tempo no deserto vivo, queridos. Por isso que quando a gente fala de deserto, a gente já pensa num algo negativo, algo que ninguém quer passar. Porém, eu gostaria de falar para você que homens e mulheres de Deus na palavra passaram pelo deserto. Se a gente for olhar lá desde o início, a gente pode olhar que esse povo que estava passando pelo deserto, que teve a promessa através de Abraão, Abraão passou pelo deserto. Isaac, Jacó passou pelo deserto. Todos passaram dificuldade para receber aquilo que Deus tinha para a vida deles. O próprio José do Egito passou por um tempo de deserto. Então eu posso ver que deserto, queridos, muitas das vezes é um propósito de Deus. Mas será que é propósito de Deus? Abra comigo em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio um pouquinho mais para frente, queridos. Deuteronômio, estou falando certo agora, né? Capítulo 8, verso 2. Amém? Todos acharam? Deuteronômio 8:2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É Deus que nos conduz às vezes, queridos, para o deserto, a qual a gente não deseja estar, qual a gente não quer passar, mas muitas das vezes Deus permite a gente passar pelo deserto, porque Deus tem algo para tratar comigo e com você. Só que a gente tem opções de querer ficar no deserto ou passar pelo deserto. E é por isso que Deus nos dá estratégias, queridos, para a gente passar por essas situações. Por isso que Deus nos dá estratégia para passar por situações difíceis. O Senhor deu a palavra dele para a gente poder nos orientar e continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Então muitas das vezes a gente passar pelo deserto depende muito mais de mim e de você do que do próprio Senhor. E a gente pode ver aqui nesse texto que a gente leu, que o povo ficou no Egito. A história diz que o povo ficou no Egito 430 anos, escravizado pelo faraó. E quando a gente fala escravizado pelo faraó, nos dias de hoje, quando fala faraó, você entende por Satanás. Ele que agia por trás de faraó. E quando a gente vê Egito, a gente vê as coisas do mundo, as situações do mundo. O mundo hoje, queridos, se você for ver, é o Egito. E a gente vê esse povo que ficou 430 anos no Egito. Porém aqui você vê aqui no início do verso 17, fala que tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito, queridos. Queridos, Deus está por trás de todas as coisas. Foi o Senhor que fez Faraó libertar o povo. Foi Deus que fez tudo aquilo lá, porque Deus tinha uma promessa para o povo. E a gente olha esse povo 430 anos, queridos, escravizado, e a gente vê muito bem como Satanás quer escravizar o povo de Deus. E esse povo por 400 anos se esqueceram da promessa de Deus. Um povo que se acostumou a ficar no Egito, queridos. É uma das artimanhas de Satanás, querer que eu e você se esqueça da promessa de Deus e que a gente fica no Egito por muito tempo. Porque ele não quer ver eu e você vitorioso.
E você tem uma promessa de Deus. Você crê que você tem uma promessa de Deus? Você tem uma promessa de vida abençoada. Você tem uma promessa de vitória de Deus. Você tem uma promessa de vida eterna através de Jesus Cristo. E Satanás quer impedir que eu e você venha ter essa promessa, nos prendendo, nos escravizando. Só que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas, queridos. E quando Deus dá ordem, Ele dá ordem e não tem quem segurar a minha e a sua vida. Só que Deus poderia levar o povo por um caminho mais curto, como a gente acabou de ler. Só que por esse caminho curto, o povo de Deus iria ver guerra, ia participar de situações que seriam difíceis. Então Deus, já conhecendo, falou: esse povo que vai ver tudo isso vai voltar para trás. Então Deus conduz o povo pelo deserto, porque Deus tinha um tratar ainda com esse povo. Muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas, a gente pensa em fazer do nosso jeito, e fala: não, poderia ser assim. Só que Deus, sabendo de todas as coisas, fala: não, filho, vem por aqui, queridos. Você vai passar pelo deserto, mas é por aqui, porque se você for por lá, você vai voltar para o Egito. Se eu te dar isso que tanto você está pedindo, você vai acabar voltando para o Egito. E a gente pode falar grandes coisas aqui. Às vezes a gente fica pedindo dinheiro, Senhor, me dá dinheiro, não é verdade? Ou sou eu que peço? Ou eu sou eu que peço? Senhor, me abençoa, Senhor, me faz um rico. Mas não, Deus te conduz por um caminho mais estreito, porque Ele fala: não, se eu der isso para esse meu filho, ele vai voltar para o Egito. Ele vai se esquecer de mim, eu não vou conseguir tratar ele. Ele vai querer comprar casa na praia, ele não vai querer sair da praia, ele vai querer ficar viajando, e ele vai voltar para o Egito, e Egito é lugar de escravidão. E não é isso que Deus quer para nós. É por isso que a gente fala: se eu e você está passando pelo deserto, queridos, a gente tem que olhar pela ótica de Deus, que Deus está nos conduzindo, porque Deus estava conduzindo esse povo. Era Deus que estava guiando esse povo pelo deserto, queridos. Mesmo não querendo, mesmo que tinha um caminho mais curto, um caminho mais fácil, mas Deus guiou pelo caminho do deserto. E deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar da gente ser curado. Deserto é lugar da gente ser tratado. Deserto é lugar da gente ser liberto. Só que, como eu acabei de falar, uns infelizmente ficam no deserto, outros conseguem passar pelo deserto. E como que eu posso ter vitória, pregador, quando eu estou no deserto? Olha a situação que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Eu vou falar um negócio para você: as nossas dificuldades não podem durar por muitos anos. Esse povo aqui era para ficar 40 dias no deserto, mas ficou 40 anos no deserto. Às vezes a gente está passando por luta anos e anos e anos e anos e anos, queridos. A gente tem que olhar e ver o que estamos fazendo de errado por estar passando por tantas situações difíceis. Tem gente que fica numa situação difícil e às vezes é pela própria... Ela mesma que causa isso. E às vezes fala: ai meu Deus, mas o Senhor não me tira isso, meu Senhor não me tira daqui. Mas é a pessoa que caça assunto. Às vezes a pessoa fala: eu estou endividada, mas ela que vai lá e gasta. Então vai viver endividado. Não é verdade? Tá numa briga do caramba dentro de casa, mas não leva paz para dentro de casa. É a pessoa às vezes que começa uma situação difícil, não tem um discernimento, quando vai ver já está... mas faz anos que eu estou assim. Mas irmão, o que a gente está fazendo de errado? Por isso que às vezes esse tempo de deserto é por culpa nossa mesmo. E esse povo era para ficar 40 dias, porém ficou 40 anos. Mas eu creio aqui, queridos, que a gente não vai ficar muito tempo no deserto. Eu e você vai passar pelo deserto, porque Deus vai nos dar estratégia para que a gente venha a vencer, queridos. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo aqui, que eu e você devemos fazer: lembrar de quem nos chamou e de quem fez a promessa.
Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Êxodo. A gente vai ler 2 textos. Êxodo capítulo 3, do verso 6 ao verso 8. Estão todos me entendendo, queridos? Meu Deus, mas esse relógio passa muito rápido e eu só estou no primeiro... Ai, Senhor. Vocês estão prontos para ficar até as 11 aí, irmãos? Amém? Até as 11? Os irmãos vão me bater. Êxodo capítulo 3. Agora é o 3. Agora é o 3. Versos 6 a 8. Queridos, quando a gente está num deserto, a gente tem que lembrar de quem nos chamou e quais as promessas que Ele fez para as nossas vidas. Que quando isso vem na nossa lembrança, isso nos dá um gás, isso nos dá um renovo. E a palavra do Senhor diz assim, ó, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Olha o que Deus tinha para esse povo quando eles estavam passando pelo deserto, queridos. Eles tinham que lembrar da promessa que o Senhor fez para ele. Olha, eu estou assim nessa situação, mas Deus tem vitória para mim lá na frente. Deus tem uma terra para você que mana leite e mel. Deus tem um tempo de vitória para a sua vida. Você pode estar no deserto, mas se lembra das promessas e do Deus que você serve, do Deus que você veio na quinta-feira buscar. Lembra-se desse Deus, queridos. Amém? Outro texto fala bastante com relação à memória. É um texto bastante conhecido que em Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao 24. Lamentações, um pouquinho para frente aí, bem para frente mesmo, tá? Depois de Salmos, aí vem Jeremias e Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao 24. É um texto bastante conhecido e que eu e você tem que pedir para o Senhor para que a gente venha vencer quando estamos no deserto. A palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém, queridos? Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então a gente tem que falar para Deus: Senhor, me traz, Espírito Santo, a memória, aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. O Senhor falou que ia fazer grandes coisas na minha vida, Pai. Meu Deus, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Traz a minha memória, eu estou numa situação difícil, a minha mente só está pensando em problemas, e a minha mente talvez não está vendo, Senhor, não está imaginando aquilo que o Senhor tem para mim. Então, Espírito Santo, traga à minha memória aquilo que me dá esperança, e que o Espírito Santo de Deus possa visitar nesse momento a sua memória, que você venha se lembrar que você tem promessa, que você tem um Deus que vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Uma das coisas também que temos que ter, a gente tem que ter dentro de nós a certeza que eu e você somos abençoados, aqui nessa terra, que as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos. E eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 8, verso 17. É bom a gente ler, queridos, porque a palavra de Deus, ela
quando ela é falada, surte efeito na nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 17. A Bíblia diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, queridos. Eu e você temos bênçãos de Deus aqui nessa terra e no céu, queridos, porque eu e você estamos com Cristo Jesus, queridos. Então eu e você somos abençoados. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você é abençoado em Cristo Jesus. Você tem bênçãos de Deus aqui nessa terra. Então toma posse dessa vitória, tome posse dessa bênção, queridos. Você não vai ficar tanto tempo nesse deserto, não. Você é abençoado, você é abençoada, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Segundo, confiança. Para a gente ter vitória quando estamos no deserto é ter confiança. Confiança naquele que está nos guiando. Confiança naquele que nos chamou. Confiança naquele que vai na nossa frente. Como ele falou aqui para o povo: olha, eu vou na frente. Eu vou colocar uma coluna de fogo à noite. Eu vou colocar uma nuvem de dia. Porque eu estou com vocês. É ter confiança. E quando a gente fala em confiança, queridos, eu gostaria de ler em Salmos 91, 2. Ter confiança. Quem está com caneta e papel aí? Vá anotando, queridos. Ter confiança. Para eu ter vitória no deserto, eu tenho que ter confiança. (92) 92. A gente vai ler alguns textos agora. 92, verso 2. Não, 91, verso 2. Perdão. 91, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu e quem? Em quem eu confio. Aí você vai lá para Salmos 84, verso 12. Verso 84, verso 12. Diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Todos os textos que falam sobre confiança. Aí você vai lá para Naum 1:7. É bem pequenininho, viu, gente? Fica um pouco antes de Mateus. Até o pregador que está sofrendo para achar. Ou não? Cadê você, não? Pode ler, querido. Amém. Amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Um refúgio. O Senhor é bom, um refúgio em tempos. Olha que palavra. Às vezes a gente já escutou esse versículo diversas vezes. Só que fala: o Senhor é bom em tempos de angústia. O Senhor é o nosso refúgio. A gente tem que confiar no nosso Deus em tempos de deserto. Agora você vai lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 e 6. 2 Coríntios, Novo Testamento, quase lá no finalzinho.
capítulo 3, do verso 4 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Se estamos em Cristo Jesus, querido, então a gente tem que ter confiança em Deus. Quem está em Cristo Jesus aqui nessa noite? Você está em Cristo Jesus? Então temos que ter confiança. Temos que ter confiança que Deus está nos guiando, que Deus está conosco. Terceira coisa, queridos, uma das coisas que temos que ter para termos vitória quando estamos no deserto é ser fiel. E fiel foi uma característica desse povo que não teve. Esse povo não teve essa característica. Eles não foram fiéis ao Senhor nesse momento de deserto. Não foi à toa que eles ficaram 40 anos no deserto, porque Deus estava os provando, os curando e ensinando muitas coisas. Ser fiel a Deus em determinadas situações. E quando a gente fala em ser fiel a Deus quando estamos no deserto, esse povo estava no Egito, agora eles vão para o deserto, então começa a faltar as coisas. Deus ele tinha dado ordenanças através dos 10 mandamentos, quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai. Deus deu orientação para o povo. Deus falou: olha, faça isso, isso e isso que vocês vão ter vitória. Lá no deserto, Deus deu uma orientação para o povo. E uma das coisas que Deus quer que eu e você sejamos quando estamos em situações difíceis é ser fiéis a Ele. E eu conheço diversas pessoas, querido, que saíram do Egito, que saíram do mundo, estavam numa situação, aí fala: agora eu sou crente, agora eu sirvo ao Senhor. Só que quando começa a servir ao Senhor, Deus quer tratar, Deus quer curar, Deus quer ensinar. Só que é aí que Deus quer ver se essa pessoa é fiel ou não. E essa pessoa que antes saía de uma situação de pecado, quando está passando por uma situação difícil lá no deserto, começa a ser infiel a Deus. E Deus fala: ó, não roubarás. E a pessoa volta a roubar, porque começa a faltar. Eu tenho colegas assim, que infelizmente voltaram para essa situação. Quando estava no Egito, tinha aquela vida talvez confortável, fazia coisas que não era para fazer. Agora conheceu Cristo, parou. Só que chegava: irmão, eu estou numa luta, eu estou numa prova, irmão. Aí nós começávamos a conversar: irmão, mas eu estou numa, tá difícil, irmão. Falei: mas se mantém firme, se mantém fiel, que o Senhor vai te dar vitória. Deus estava tratando, Deus estava provando o quanto ele ia ser fiel à palavra, os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, os princípios de Deus. E quando foi ver, essa pessoa voltou a fazer aquilo que fazia antes. E aí? Provou ser infiel ao Senhor. E temos que ser fiéis a Deus para termos vitória no deserto. Temos que ser fiel a Deus quando estamos passando por situações difíceis. E a gente pode ver que esse povo foi tão infiel que Deus falou assim: olha, não adora outros deuses. Só que em momento que Moisés estava lá no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro. A ponto de Deus falar: olha, Moisés, estou cansado desse povo. Ó, Moisés, vou matar todo mundo, Moisés. Porque eu dei ordem para eles, Moisés. E eles estão fazendo aquilo que não era para fazer. E esse povo aqui, queridos, que era para ter vitória, era para ser um povo abençoado e ter as bênçãos de Deus lá na frente, foi um povo que não viu a terra prometida porque foi infiel a Deus quando estava no deserto. E a gente tem que ser fiel ao Senhor a todo tempo. Como que está a nossa fidelidade de Deus mediante as situações difíceis?
Quando falta alguma coisa dentro de casa, será que estamos sendo fiéis ao Senhor? Será que estamos falando a verdade? Estamos sendo cristãos aqui nessa terra? Estamos agindo conforme Deus quer que a gente haja, em mesmo situações difíceis? Deus quer que eu e você sejamos fiéis a Ele. E eu e você temos que ter isso dentro de nós, queridos. Falando, eu vou ser fiel, meu Deus. Eu estou passando por essa luta, mas eu vou ser fiel a Deus. E é interessante porque geralmente pega na área financeira bastante, né? Aí vem o tentador e quer colocar alguma coisa para a pessoa ganhar um negocinho ali, um negocinho ali, sabe? Essas coisas meio ilícitas, sabe? Aí vem as tentações para ver se a pessoa está sendo fiel ao Senhor. E é nessa hora que Deus está nos vendo qual que vai ser a nossa atitude, qual que vai ser o nosso posicionamento. Então a terceira coisa é ser fiel a Deus. Eu vou esticar um pouquinho, queridos, por causa do nosso tempo. Quarta coisa, queridos, não murmurar. Se eu e você quer ter vitória, é não murmurar. E murmurar é uma característica de muitos. Quem nunca murmurou, queridos? Murmurar, queridos, o significado dele no original, no hebraico, murmurar é a mesma coisa da gente falar assim: olha, se eu estivesse no seu lugar, Deus, não seria desse jeito. É forte, né? É por isso que Deus não gosta de murmuração. E esse povo foi o povo que mais murmurou. Murmurou quando não tinha água, Deus foi e proveu a água. Murmurou tanto para Moisés, que até Moisés se irritou com esse povo, queridos. Porque era um povo que murmurava o tempo todo. Tinha visto a mão de Deus lá atrás no Egito, tinha visto o livramento de Deus. E às vezes a gente vê o livramento de Deus em tantas coisas, só que quando a gente está passando por essa situação difícil, você acha que Deus não está com você, que você está só, então a gente começa a murmurar. Olha que situação que eu estou passando. Mas para que eu vou para a igreja? Mas para que eu dou oferta e dízimo lá na casa do Senhor? Olha que situação difícil. Então a mesma coisa a gente está falando, se eu estivesse no lugar de Deus, não ia ser desse jeito, ia ser totalmente diferente. E é exatamente desse jeito. Não podemos murmurar. Se você quer ter vitória, não podemos murmurar. Anote isso daí, anote isso aí, irmão. Eu não posso murmurar. Quem conhece aqui pessoas que passam uma vida inteira, tem uma vida inteira numa situação difícil porque ela só murmura? Você conhece? Eu conheço bastante gente assim. Ela murmura tanto, que Deus não abençoa. Que a vida da pessoa não vai para frente. E acha que é culpa de Deus. E acha que é culpa das pessoas. Mas não vê que Deus está com ela, e vê que Deus está na vida dela. Murmurar. E outra coisa que a gente não deve ter é lembranças do passado. Lembranças das coisas lá de trás. E isso aconteceu com esse povo. Se você for lá ler no Êxodo capítulo 16, vamos voltar lá para Êxodo capítulo 16. Estou quase acabando, queridos. Êxodo capítulo 16, verso 3 diz assim: esse povo que murmurava, olha o que ele falou para Moisés. A palavra do Senhor diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha, gente, olha o que esse povo falou olha, quem dera tivesse morrido pela mão do Senhor lá no Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão a fartar.
pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Queridos, quantas pessoas não falam isso? Meu Deus, quando eu não servia a Deus era desse jeito. Quando Deus, agora que eu estou com o Senhor, eu estou passando por isso. Se lembrando do Egito, se lembrando do passado. E às vezes a pessoa não consegue ter vitória porque se apega no passado. Às vezes a pessoa não consegue ter algo novo de Deus porque se apega nas coisas do mundo. E eu e você não devemos fazer isso. Mesmo quando estamos no deserto, a gente tem que sempre olhar para frente, queridos. Porque Deus tem coisas novas para mim e para você. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não quer que eu e você volte para o Egito. Porque Deus tem algo melhor para mim e para você. Então você começa a enxergar nessa noite, pelos olhos espirituais, a sua vitória lá na frente. Não pense lá atrás, queridos. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se você deixar o velho para trás, Deus vai vir com o novo na minha e na sua vida. Abra comigo lá em Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 43, a palavra do Senhor diz assim, verso 18 e 19: Não que vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está preparando um rio nesse deserto que você está passando, queridos. Toma posse nessa noite dessa vitória, queridos. Não vos lembreis das coisas passadas. Deus está colocando um caminho novo para mim e para você nesse deserto. Qual o deserto que você está enxergando? Qual o deserto que você está passando? Comece a enxergar água aí nesse deserto. Comece a enxergar suprimento de Deus aí nesse deserto. Comece a enxergar a vitória de Deus aí nesse deserto, queridos. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Pode deixar que eu leio, tá, irmão? A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando. Deus quer que eu e você avance. Deus quer que eu e você continue caminhando, queridos, esquecendo das coisas passadas. Para eu e você termos vitória quando estamos no deserto, é continuar caminhando e esquecer daquilo que ficou para trás. Levante as suas mãos e fala assim: Deus, me faz esquecer das coisas que ficaram para trás. Hoje, eu quero viver o novo, eu quero experimentar o novo. Então, Espírito Santo, faz o novo na minha vida. Coloque um caminho diferente a partir de hoje, que das coisas velhas eu não quero lembrar mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. E última coisa, queridos, que é o essencial. Se você quer ter vitória quando estamos no deserto, é ter a presença do Espírito Santo e vencer através da palavra. Porque Jesus Cristo venceu Satanás no deserto através da palavra. E a gente começa a ter vitória quando a gente lê a palavra de Deus. Quando a gente começa a tomar posse de todos esses versículos que a gente acabou de ler, que é isso. Esses versículos que foi falado aqui, não foi falado à toa. É porque Deus quer que você vá lá, na sua casa, no seu íntimo, e comece a ler: olha, eu confio nesse Deus.
olha, esse Deus está comigo. É esse Deus que está me guiando. Eu tinha algo em mente, mas Deus me levou por outro. Mas Ele está comigo. E quando a gente leu lá, em Êxodo 13, no verso 22, fala que a coluna dele estava diante do povo. Deus está comigo e com você a todo o tempo. Poder se levantar. Como hoje é uma noite de cura e libertação, a gente precisa de ser liberto. A gente precisa de ser liberto da murmuração. A gente precisa de ser liberto da desconfiança, da falta de fé. A gente precisa de ser liberto dos pensamentos do mundo, das coisas velhas. A gente precisa de libertação para viver o novo de Deus, para ter vitória. A gente vai orar, queridos. Fale com o Senhor. Deus sabe o que você está passando. O Senhor sabe daquilo que você está precisando. Então peça para Deus nesse momento. Peça para o Espírito Santo de Deus vir te curar. Peça para o Espírito Santo de Deus vir conduzir a sua vida. Nesse momento difícil, nesse momento de deserto, peça para Deus qual que é a sua necessidade, quais as suas dificuldades, que talvez você não está enxergando a vitória, talvez você não está enxergando o conduzir de Deus, que Deus está com você a todo tempo. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo de poder, Pai, possa visitar as nossas mentes, Pai, e em nome de Jesus, Pai, trazer cura para nós, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos tempos de questionamento, nos perdoa, Senhor, pelos tempos de murmuração, nos perdoa, Senhor, meu Pai, muitas vezes se não confiamos em Ti, meu Pai, e achamos que o Senhor não está conosco, Pai, nos perdoa, Pai. Queremos confiar mais no Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajude a confiar mais em Deus. Nos ajude a ver mais que Deus está conosco. Nos ajude a ver a provisão e a mão de Deus a todo tempo. Ah, Senhor, meu Pai, o Senhor conduziu o povo pelo deserto, Pai, mas o povo sentiu falta daquilo que estava no Egito, meu Deus, mas o Senhor estava tratando, o Senhor estava curando, Pai, mas o Senhor dava o necessário, meu Pai, o Senhor estava conosco a todo tempo, o Senhor estava com esse povo a todo tempo, Pai, meu Deus, às vezes estamos passando pelo deserto, mas o Senhor está, Pai amado, suprindo com o necessário, Pai, o necessário que a gente venha ver o Senhor, Pai, nesse necessário, Pai, porque o Senhor tem algo maior para nós, meu Pai. O Senhor tem uma terra ampla, uma terra, Pai amado, que emana leite e mel, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem vitória para cada um aqui, meu Deus. Meu Pai, abra os nossos olhos espirituais e que a gente venha enxergar, Pai, ah, meu Deus, o Senhor em todas as coisas, meu Pai. Meu Deus, nos ajude a ser fiel a Ti, Senhor. Espírito Santo, nos perdoa, Pai, pelos momentos de infidelidade, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos cura, meu Pai, nos cura das lembranças do passado, nos cura das lembranças do mundo, Pai, meu Deus, para que a gente não venha sentir saudade, Pai amado, e querer voltar, Senhor, saudade, Pai amado, Senhor, das coisas lá de fora, Pai, meu Deus, porque o lá fora, Senhor, é estar escravo, o lá fora é permanecer no Egito, o lá fora é permanecer na presença, Pai amado, de Satanás e ser escravo dele. Senhor, não permita, Pai, apague da nossa memória, Senhor, apague da nossa memória, Senhor, todas essas coisas do passado, e queremos viver o novo, Pai, e traga cura para as nossas vidas, meu Deus. Queremos ser curados, Senhor, queremos ser restaurados, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina, nos capacita, Pai, a ver, Senhor, a ver, meu Deus, que o Senhor está conosco, meu Pai, a ver a Tua mão em todas as situações, meu Pai. Nos ensina, Deus, que pedimos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus, amém, glória a Deus, amém.